E assim, Carlos, sabe o que me deixa mais preocupado? Diga. É que você começa a olhar, tentar, tipo, a garimpar opiniões e todas são iguais a dele. É porque vai formar. 90% das opiniões são iguais a dele. O perigo disso, Fabiano, é que esses caras são formadores de opinião, né, cara? Sim, exatamente. Tipo, eu vi uns quatro comentários depois da corrida e todos falando a mesma coisa. 4, 5 comentários. Não, porque não pode brigar. A McLaren tem que escolher o piloto já. Sim, bastante. Vídeos de jornalistas respeitáveis falando quem vai priorizar. Será que vai priorizar já? Ou seja, você já empurra a discussão para esse lado, né? Mesmo que você não esteja emitindo a sua opinião. Sendo que o campeonato, praticamente, a gente está vendo que eles não vão ter adversário. Vai ser entre os dois. A briga vai ser entre os dois. Daí vai priorizar um. Então não vamos mais ver. E eu acho que isso é um perigo, porque, como eu disse, né, são formadores de opinião. Eu falo por mim, quando comecei a assistir Fórmula 1, que a gente tinha lá, todo mundo aqui sabe, né? Galvão Bueno, Reginaldo Leme. E pra gente, na época, esses caras eram o arauto do esporte. Né? O que o cara falou, tá escrito. E muita gente que está começando agora começa a ver assim e cresce com a mentalidade que não é legal para o esporte, não é nem para o piloto A ou B, não é legal para o esporte. Mas aí, Carlão, aí você falou uma coisa aí que é interessante, né? Esses caras, eles eram os arautos do esporte, na verdade eram mesmo. Né? Na verdade eles eram. Por quê? Por vários fatores. Primeiro, você só tinha praticamente a Globo para você saber sobre Fórmula 1. Tinha alguns jornais impressos, né, Fabiano? Você tinha alguns jornais impressos que mandavam gente para a corrida, poucos. O jornal impresso nunca foi uma coisa massiva no Brasil. Você tinha pouquíssimas publicações que vieram, depois morreram, depois algumas voltaram com outro nome. Publicação que eu falo revista. Né? Então você não tinha outra maneira de você se informar na Fórmula 1. Eu lembro que a hora que eu mais gostava era a volta de apresentação, porque uma das horas, claro que eu não eu tô falando de transmissão, tá, gente? Não tô falando da corrida, claro que não é a volta de apresentação, mas em termos de transmissão, eu gostava da volta de apresentação, porque era o tempo que o Reginaldo Leme tinha para falar alguma coisa, uma informação entre o sábado e o domingo. Você ficava esperando o tal sinal verde depois do Jornal da Globo, meia-noite e meia, 2 da manhã, para você saber ali um pouquinho, uma reportagem, uma entrevista. Né? Foi isso que me impressionou na primeira vez que eu vi a transmissão internacional. Né? Eu já contei essa história aqui no Café. Né? No Grande Prêmio da Austrália de 2012, eu falei, cara, quer saber? Já tinha assistido algumas corridas da BBC em 2011. Falei, quer saber, bicho? Eu vou começar a estreia do campeonato. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou pegar o primeiro treino, vou assistir, vou ver o que é isso que esses caras falam. Cara, na hora que eu vi, você entra com o repórter na pista, várias câmeras, o cara joga pro outro, isso foi o que mais me marcou, cara. Vamos pro outro repórter que tá lá no box do fulano de tal, cara, parece cobertura de eleição, de carnaval, de Copa do Mundo no Brasil. Só que era o primeiro treino livre. Primeiro treino livre do ano. Então, assim, olha a diferença, voltando, né? Olha a diferença para hoje. Esses caras hoje, eles não são mais a única voz. Hoje todo mundo sabe de Fórmula 1, todo mundo sabe quem é o piloto tal, a história do piloto tal, quem é o motor tal, quem são as promessas que ainda nem chegaram, pode vir. Olha o nível de informação que tem. Todo mundo sabe. Então, assim, esses caras ficaram para trás. Eles não são mais a voz única. Agora, alguns deles pensam que são. Eles pensam que eles são a voz única, que eles não precisam se renovar, que eles não precisam se reciclar, que eles não precisam estudar. Né? A gente tá vendo isso aí acontecendo no futebol. O cara vai narrar futebol, o cara erra o nome do time, cara. O cara erra o nome do time. Não é que ele troca uma vez. Eu sempre falo pro Carlos. O cara trocar uma vez lá, o Arboreto, gente, errou, acontece. O cara trocou. É engraçado, mas a gente brincou no café, mas não é isso que estraga a transmissão. Agora não, o cara vai narrar o nome do time e erra o nome do time 4, 5 vezes na transmissão. É uma coisa que você fala assim, impossível, o cara não sabe o nome dos jogadores do time. É aquele ditado, Fábio. Oi, diga. É aquele ditado que eu sempre gosto que eu tinha numa empresa que eu vi uma vez. Aqui nós só aceitamos o erro inédito. olha o só erro que inédito a gente aceita. Olha que interessante. Agora, isso. É sempre a mesma coisa. É isso. Né? É sempre o mesmo erro, é sempre trocando. É isso. Né? Quando você for erro inédito, não tem problema, todo mundo erra. Sim, exatamente. Exatamente, é isso que eu falo pro Carlos, assim, o que é o conjunto de erros? Qual que é a marca? Por exemplo, trocar nome não é um crime, mas se o narrador, como todo mundo fala, ele troca nome toda hora, aí você tem um problema.
Aí o cara tem um problema, que ele tem que ser chamado a atenção, meu amigo. Você está com falta de atenção. O que está acontecendo? Você está com alguém falando no seu ouvido? Você precisa que a gente transmita com você de uma outra maneira? Né? Claro. E tem que partir de cima. Exatamente. E só para complementar, Fábio, uma coisa que vocês falaram ontem na live, você até perguntou na hora, eu não sei, mandou muito abraço nessa transmissão, é toda hora, a cada 10 minutos tem um abraço. E o negócio mais agravante, que na minha opinião foi agravante esse final de semana, é que eles falaram durante a transmissão que tinha convidado do Reginaldo Leme na cabine de transmissão durante a corrida. Aí vão lá, já comeram coxinha, estão comendo salgado aqui, que não sei o quê, e acompanhando a corrida com a gente. Como é que você trabalha numa transmissão com gente falando em volta? Porque você não quer me dizer que esse pessoal ficou calado o tempo inteiro. Né? Não ficaram. Estranho, né, Carlos? Porque, assim, as transmissões, as narrações brasileiras, elas são muito famosas no mundo por serem muito boas. Né? Eu acompanho muito esporte americano, sou apaixonado por esportes americanos, e você vê um esporte americano narrado por eles, é horrível. É horrível, não tem graça, não tem emoção. E até muitas vezes eles põem as narrações aqui do Brasil fora para o pessoal ver a emoção dos narradores. Tem muitos narradores bons. Muitos narradores bons. Não é culpa de quem está narrando. É culpa de quem escala, né? É culpa de quem coloca a pessoa para narrar. Exatamente. Nós temos muitos narradores bons. Exatamente. Gente, as pessoas falam muito do Max Wilson. Gente, eu já falei isso uma vez no café. Gente, o Max Wilson não é jornalista. Ele não é jornalista, ele não foi treinado para ser jornalista, a não ser que ele mostre aí que ele tem um diploma, que ele estudou, que ele fez algo. Esse cara, gente, ele não foi treinado para fazer uma análise crítica. Então ele é mais um que faz parte do jogo. Então qual que é o problema? Quem coloca ele lá?